Olá, bom dia, povo do Gospel Conversation. Hoje estamos aqui para fazer para vocês mais um riquíssimo programa. E porque a função da oração não é mudar a Deus, mas mudar aquele que ora. Hoje o nosso tema será sobre isso. Hoje a nossa conversa será sobre isso, sobre oração. Aquela que é a maneira de nos conectarmos ao alto estando na terra. E para este riquíssimo bate-papo tenho comigo Carla Relógio, seja muito bem-vinda. Tucaiana Monteiro, seja muito bem-vinda. Obrigada. E Luísa Gaspar, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-las aqui, mesmo. Hoje estamos aqui para falar sobre um dos pontos que fazem então com que a nossa elevação espiritual seja maior, a oração. Qual é a importância de sermos mulheres de oração? Será que a oração é só mais um falatório? Será que a oração é só eu falar e prontos? Ou tem mais coisas dentro da oração? É isso que nós vamos descobrir agora. Mas antes de entrarmos naquela que é a definição da oração, será que alguma das minhas convidadas poderia partilhar um momento de sua vida em que pude perceber o poder da oração, o milagre que Deus fez através da oração nas nossas vidas? Sim, Carla, meu nome. Para dizer um testemunho que eu tenho do poder da oração, é que vou dizer para o povo todo, mas aqueles que entendem da saúde saberão dizer melhor. É que nós conhecemos que doenças respiratórias algumas têm um curto prazo e umas têm longos prazos. E para dizer da tuberculose, o tratamento é a longo prazo, não a curto prazo. O testemunho que eu tenho do poder da oração é que nunca me passou em mente que poderia acontecer a cura, poderia acontecer antes dos 5 meses. E eu me encontrei num quadro, né, não comigo, mas com o meu familiar, na qual ele fazia a medicação e eu estava no trabalho espiritual. O trabalho espiritual, o que é que eu estava na oração. E eu tinha a amabilidade de sempre entrar em oração, apresentar ele ao Senhor e a sua medicação. É que o Senhor me surpreendeu de uma tal forma que ele já estava num quadro elevado, porque ele já tinha, aos seus 14 anos, o mesmo problema. E apresentou mais aos 31 anos de idade. E é que, menos de 5 meses, ele teve a cura. Me surpreendeu. Então, é um milagre. Esse milagre só surgiu, ou seja, é o efeito da oração. Então, para dizer que a oração é muito, mas muito poderosa. Esse é mais ou menos o testemunho que eu tenho do poder da oração. Amém. Luísa, tem algum testemunho? Dentro desse ponto do poder da oração, podemos comprovar no mundo inteiro que mulheres que se colocaram em oração conseguiram resultados. E cabe-me aqui dizer sobre mim, já que a pergunta foi do tipo uma situação em que eu evidenciei o poder da oração. É que toda vez que eu me colocava em oração, porque oração é falar com Deus, toda vez que eu colocava uma questão a Deus, uma preocupação, assim o Senhor atendeu a minha preocupação. Então, a oração tem um poder que, se as mulheres entendessem mais do que lamentar da situação, poderiam se colocar em oração, porque eu acredito que tem situações que não é sobre lamentar, é sobre você orar ao Senhor. E na minha vida tenho feito isso e tenho tido resultado. Amém. Tupaiane, como é que a gente pode definir oração? Porque eu tenho entendido que não basta a gente chegar e falar um monte de coisas. A gente precisa ouvir aquilo que o Criador tem a dizer para nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Eu me coloco em oração e naquelas pausas, ou mesmo sem dar pausas, eu ouço Deus falar comigo. Eu ainda não terminei de colocar a questão, mas eu já ouço respostas, eu já ouço direcionamentos da parte de Deus. Então, Tucaiana, o que é oração? A oração é definida como sendo a conversa que nós temos com Deus. Nós dizemos que é uma conversa porque nela há intercâmbio, há troca de impressões.
onde aquele que recebe pode dar e aquele que dá pode receber. Então, por isso é que quando nós vamos orar, nós, durante a oração, temos resposta antes mesmo de terminarmos a oração, porque nós conversamos com Deus, porque nós trocamos impressões com Deus. Então, quando a gente vai orar, não é só sobre a gente falar, a gente depositar, a gente atirar tudo. É sobre a gente também saber ouvir. É importante que antes mesmo que a gente saia, porque a resposta em oração não é só dada no momento em que a gente estiver a orar. A gente pode terminar a oração e só depois receber a resposta. Mas tem vezes que a gente está a orar e já tem a resposta. E é isso. Em muitos casos, né, temos dificuldade em ouvir a resposta de Deus. O que estará na base disso? Ansiedade. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus fale já, só que Deus não age no nosso tempo. Deus, ele não é homem e a nossa ansiedade faz com que parece que Deus não está a responder. Estamos com ansiedade que ele responde. Quando ele só quer responder daqui a um mês, daqui a uma semana. Então, o homem tem a tendência de complicar o tempo dele e o tempo de Deus. Então, é mais ou menos isso. A ansiedade, Carla, acredita que tem uma outra questão na base disso? De Sim. não ouvirmos Deus falar em muitos casos. Acredito que tem uma outra base, e a outra base é também o que nós queremos. Como Amém. assim o que nós queremos? É que nós, seres humanos, nós entramos em oração com que, não, é tipo, eu já entrei na oração querendo alguma coisa. Logo, se eu já entrei querendo alguma coisa, o que eu quero ouvir é já baseado no que eu já quero. Então, isso atrapalha no que Deus quer fazer, para nossas vidas. Como assim atrapalha? É que nós entramos, Deus, eu quero que o Senhor faz isso. E se Deus não fazer, Ele não é Deus. Nós vamos falar, não, Deus não me respondeu. Por que não nos respondeu? Porque não respondeu de acordo com o que nós queremos. Mas a resposta de Deus não é assim. Conforme a nossa irmã Luísa já disse, Deus age no seu tempo. O tempo de Deus não falha. Deus não falha. Deus mesmo não deve nada a ninguém. Ele não é homem para que minta. Ele não é. Tudo quanto Ele tiver dito, Ele vai realizar. Por quê? Porque Deus não faz no nosso tempo. E é uma necessidade que nós venhamos ter de, quando entramos na presença do Senhor, deixar Deus falar, ouvir Deus. Deus, até eu quero isso, eu quero que Deus faça isso. Mas Deus, faça segundo a tua vontade. Por quê? Porque muitas das vezes são que nós fizemos orações erradas. Orações erradas como? Nós devemos orar segundo a palavra. E quando nós fizemos orações erradas, claro que não vai ter resultado, não vai ter resposta. Porque não estamos a orar segundo a palavra do Senhor, porque o Senhor nos ensinou de como devemos orar. Então, há uma necessidade de não só entrar em oração, falar simplesmente, serão palavras vazias. Nós devemos entrar com requisitos. O que Deus fala sobre essa situação? Porque nós temos aprendido que Deus já fez tudo. Deus já colocou tudo. É tipo nós chegarmos em nossa casa super cansada, mas nós sabemos que a nossa mãe está em casa. Tem aqueles dias que a mamãe não vai cozinhar, mas nós sabemos que podemos encontrar alguma coisa porque a mamãe está em casa. Então Deus já fez tudo, já colocou tudo ao nosso favor. Mas há uma necessidade de nós nos achegarmos a Deus e pedir a Deus. Mas já está tudo posto. Mas da maneira que você deve pedir, temos que saber, porque o Senhor tem dito na sua palavra, vocês pedis, mas pedis mal. Então, uma necessidade de saber também pedir. Porque existem várias situações. Se nós formos olhar para a Bíblia, existem muitas situações em que os homens, homens e mulheres, né, oraram e foram atendidos. Mas no tempo de hoje parece que os milagres cessaram. Ou seja, eu oro, mas Deus não está a me responder. Então todas essas questões que foram aqui citadas estão na base. Nós estamos a pedir mal. Eu vou pedir, mas já tendo a minha vontade aí presente. Pai, eu quero isso. Pai, eu preciso disso. Mas
Deus sabe melhor do que tu, do que tu precisas, do que tu, do que tu necessitas, do que tu não necessitas. Mas a gente vai já na oração cheio de nós. Eu costumo orar assim: Deus, eu quero isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Mas nos dias de hoje temos constatado situações em que já não se fala assim: eu quero isso, mas todavia seja feita a tua vontade, Deus. O que tem frustrado muita gente. Muitos crentes estão frustrados porque eu pedi por um filho, mas não tenho um filho. Eu pedi um casamento, mas eu não tenho um casamento. Tudo isso acontece por quê? Porque você não está a respeitar a vontade de Deus. Porque você está a orar mal. Então, mulheres lá em casa, devemos ter atenção a isso. Porque mais do que pedir, como a Carla disse aqui, mais do que pedir, há necessidade da gente pedir a vontade de Deus. Da gente saber o que é que Deus quer. O que é que Deus pensa sobre determinados assuntos. Tucana Monteiro, quais são então os sinais que Deus muitas vezes nos dá quando oramos? Respostas. Porque nem todo mundo vai orar e ouve aquela vozinha que nem a gente sabe explicar como é que é a voz. Aquela vozinha, filha, vai para aqui, vai para ali. E quais são os outros sinais que Deus pode nos dar? Posso dizer que quando a gente ora, a gente sempre vai ter uma nova experiência. Não é que quando a gente vai orar, todos os dias teremos as mesmas respostas, teremos os mesmos sinais. Não, todo dia é diferente porque nós temos um Deus de novidade. Então, quando a gente vai orar, né, Deus tem diversas maneiras de agir. Então, de acordo com aquilo que você vai falar ou pedir a Deus, Ele vai te direcionar. Não é que se estiveres a pedir uma confirmação, se estiveres a pedir alguma coisa relacionada àquilo que tu queiras receber, Ele vai dar de acordo com aquilo que tu queres receber. Porque é dito que Deus concede aquilo que é o desejo do nosso coração. Então, se nós pedirmos, nos será dado. Qual é o sinal que Deus nos dá? Primeiramente, eu posso dizer que Deus nos dá, posso dizer que Deus nos dá, Ele primeiro nos mostra a sua palavra, nos mostra aquilo que a sua palavra diz. Não é? Com base na sua palavra, Ele vai nos direcionar, como a Carla disse. Muitas das vezes a gente tem que orar com base na palavra de Deus, porque na palavra de Deus que a gente terá fundamentos precisos para então seguirmos os direcionamentos de Deus. Vamos aqui colocar uma questão, né? Uma situação melhor, desculpa. Em muitos casos, nós jovens, eu não sei se todas aqui oram pela vida sentimental, né? Nós temos a mania de, quando vamos orar pela vida sentimental, Senhor, traga um rapaz para mim, Senhor, eu quero um rapaz assim, não sei o quê. E vão aparecendo várias propostas, vão aparecendo vários rapazes nas nossas vidas. Então, Deus aí também não precisa falar muito. Vai para a palavra de Deus e vê o que Deus diz sobre o namoro, sobre o homem que tu deves te aproximar. Aí também está um sinal, a própria palavra dele, como a Tuca disse. A própria palavra dele, muitas das vezes, é que vai nos confirmar se vem dele, se é resposta dele e se não é resposta de Deus. Então, aí entra a necessidade de estarmos em constante comunhão com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra é Ele, Deus é a sua palavra. Martinho Lutero, ele disse assim: quanto mais tempo ou quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu dedico em oração. O que é que Martinho Lutero entendeu para falar isso que nós não temos entendido? Quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu dedico em oração. O que é que ele entendeu sobre a oração? O que eu pude entender, né, sobre essa passagem é que são várias situações que nós vivemos, que nos encontramos, é que a primeira coisa que nós vamos fazer quando estamos no meio de uma situação difícil, nós vamos chorar. Vamos chorar imenso. Então, o que me faz entender
essa passagem, esse ditado, é que quanto mais trabalho eu tenho ou tiver, eu dedicarei o meu tempo em oração. Por quê? Atualmente, hoje em dia, eu digo assim, que eu amo ter problema. Amo ter problema, situações difíceis. Por que eu amo? Porque vai me aproximar mais diante do Senhor. Vai me aproximar como? Em oração. Então, quanto mais serviço eu tiver, que serviços são esses? Eu vou me aproximar mais diante de Deus. Eu vou gastar tempo em oração. Porque não vamos nos mentir, é que se você tiver uma vida sem problema, correto, não tens problema aí, não tens aí vida sentimental super, econômica super, familiar super, tudo super. Que motivo você terá de orar? Não, só que entra a questão de não se orar só para se resolver problemas. Existem as orações de agradecimento também. Eu estou bem, mas a fulana, minha amiga, está mal. Sim, olha, é que, todavia, os serviços que nós tivermos vão nos aproximar na oração. É isso que tu disseste. Eu posso não ter um problema, mas a humanidade ou o meu povo, algum problema tem, logo vai me aproximar de Deus. Eu vou ter que orar. Deus, não vai ser por mim. A oração não vai ser dirigida a mim, mas vai ser dirigida a uma amiga, a um irmão. Então, os serviços que eu vou ter vai me aproximar mais diante do Senhor. Muitas são das vezes que eu posso não orar por mim. E eu sei assim, vou testemunhar um pouquinho da minha própria vida. Tem momentos que quando eu estou a passar um problema em casa, eu esqueço de mim completamente. Mas eu vou na presença do Senhor abatida. Mas por causa de quê? Por causa do problema que ou meu irmão tiver a passar, ou meu pai. Eu me coloco na brecha, na oração. Não é a favor de mim, mas me coloco a favor de alguém. E daqui a pouco é o que nós dissemos. Daqui a pouco o Senhor vai responder. Daqui a pouco eu vou me aproximar mais diante da presença do Senhor. Senhor, para te agradecer por que o Senhor fez. Então, esses são os serviços. Ainda que for de agradecimento, vamos nos aproximar diante do Senhor para agradecer. Eu tive um testemunho que pediram-me para partilhar a palavra. E foi um dia muito cansativo. Eu fui para a escola, vim para a igreja, assisti o culto, tinha que ir. A partilha seria às 3 horas. E eu estava fazendo boa de anotações, eram muitas anotações. Daqui a pouco parei, pois é a lapiseira, pois é o caderno. Eu falei, Deus, chega. Deus, quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero estar na tua dependência. É que no momento do culto, no momento da oração, até texto, o Senhor me deu. Filha, fala isso. Está aqui o texto. Desde aquele dia, eu nunca mais orei segundo a minha vontade. Mas a minha petição é sempre estar na dependência do Senhor. Que não seja eu a falar, mas que eu venha a ser boca de Deus. Como a Tucaiana disse. Logo, se nós entrar na oração com esse foco, não tem como o Senhor não atender. Eu coloquei um slogan dizendo assim: o adorador move o adorado. O adorado desce do trono. Sem querer, o adorado vai descer. Por quê? Porque aí tem um adorador que está prostrado, rendido aos pés do Senhor. Automaticamente o Senhor vai fazer, porque o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. O nosso Deus não resiste. Logo o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, há uma necessidade de termos sim os serviços que vão nos fazer nos aproximar mais de Deus. Luísa, não foi a sua. Eu pude perceber que essa frase está de uma forma assim muito parábola, porque quando uma pessoa muito atarefada, vamos dizer que não tem tempo para quase nada, uma pessoa que tem trabalho, escola, trabalha, estuda, não tem tempo. Então, quando esse pensador diz que quanto mais serviço a gente tem, mais a gente se aproxima de Deus, eu começo a perceber que os serviços são situações adversas, situações de infelicidade, alegria. É que as situações fazem com que bem, uma pessoa que tem uma pessoa de bom senso, em momentos de dificuldade, vai orar, vai buscar o Senhor, em momentos de alegria, vai agradecer ao Senhor. Então, o serviço que colocaste aí, que o mundo nos traz, faz com que nós nos aproximamos de Deus.
Caiana, quer acrescentar alguma coisa? Hoje em dia tem se orado muito pelo interesse. Nós, né, vou generalizar, porque tem que ser assim, temos orado por interesse. Por quê? Porque a gente, quando vai orar, a gente não pode ir com interesse. Essa frase que a Daniela acabou de dizer, quanto mais serviço, mais motivos para orar eu tenho. É uma frase que diz o seguinte, se não tiverem a falar de mim, eu acho que alguma coisa não está a correr bem. Porque o crente tem que estar na boca das pessoas. Não é? Geralmente é assim. Tem pessoas que, não estamos na palavra, e tem pessoas que não vão de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Tem pessoas que querem nos igualar a elas. Tudo porque não querem acreditar que nós somos diferentes. Então, quanto mais eu estiver na boca das pessoas, mais eu vou querer pedir a Deus para sair da boca das pessoas. Porque eu não gosto de estar na boca das pessoas. Porque eu não quero dar não quero dar isto a Deus. Porque um crente deve ser exemplo para as pessoas. Deve ser exemplo. Então, quanto mais eu tiver fora, mais eu quero estar dentro. Eu tenho a interpretação a seguinte interpretação, desculpe. Quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu tiro para orar. Aqui Martinho Lutero quis nos passar a mensagem de que ele é muito dependente de Deus. É que quanto mais, porque a gente tem dito assim, hoje não orei, não tive tempo, o trabalho foi muito corrido, hoje tive de endireitar aqui, tive de desfazer aqui. E o mais importante, Deus, e o que te permitiu fazer todas essas tarefas, onde é que fica? Nos últimos tempos, o meu pensamento tem sido o seguinte, Deus, eu acho que é meio desnecessário, é meio sem sentido viver uma vida sem falar contigo, porque como abordamos aqui, oração é conversar com Deus. Como é que eu converso com a Carla, mas não converso com aquele que tudo sabe? Se for agora, Deus, eu pretendo fazer um investimento. Deus, eu pretendo crescer aqui. Ele tem resposta, mas a Carla não tem as respostas. Então, por que todo dia conversar com a Carla, todo dia trabalhar e nenhum momento, nenhum minuto eu tirar para aquele que tudo sabe? Então é isso, é a gente entender que a gente é dependente de Deus. Nenhum ser humano viveria se não fosse a mão de Deus. E a oração, além de nos conectar a Deus, a oração nos transforma. A oração fortalece o nosso espírito. Mas ultimamente temos nos esquecido disso e temos dedicado muito mais tempo em outras questões do que na oração. Por quê? Eu tenho dito que a oração é a conversa que o crente deve ter e pouco argumenta. Por quê? Porque o crente não leva uma vida de oração, né? Não vou dizer o crente, né? Vou dizer, as pessoas não levam uma vida de oração, porque quando a gente vai dizer crente, é já uma pessoa que está a prosseguir em Deus, está a buscar conhecer Deus e etc. Então, pouco argumenta porque ele não vive uma vida de oração. Nós oramos, sim. Nós temos a comunhão com Deus, porque a oração tem esse objetivo, nos levar a ter comunhão com Deus, nos aproximar de Deus, reforçar a segurança, e é isso. Mas nós pouco argumentamos porque a gente não leva uma vida de oração. Nós dizemos que uma pessoa ou uma mulher é virtuosa porque ela leva uma vida de oração. Nós dizemos que essa pessoa é uma filha, um filho de Deus, porque leva uma vida de oração. Então, é necessário a gente viver uma vida de oração para que essas coisas aconteçam. E o que é então viver uma vida de oração? Faça-nos compreender. Uma vida de oração é como acabamos de dizer. Martinho Lutero queria nos dizer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Uma vida de oração é estar totalmente na dependência do agir de Deus, da mão de Deus. Porque o
crente não pode viver só assim, não. O crente deve viver com os olhos direcionados para a cruz, né? Em tudo quanto o crente fizer, ele deve colocar Deus. Há uma frase também que eu uso: tudo por nada é oração. O crente, quando vai fazer alguma coisa, tem que consultar a Deus. O crente, quando vai, se calhar ir a algum lugar, fazer alguma coisa, tem que consultar a Deus. Tive isso por experiência. Eu estava para ir a um sítio, visitar alguém. Antes mesmo de sair de casa, eu orei pedindo proteção a Deus e houve livramento. A oração livra. A oração livra. Houve livramento porque eram 18 horas e eu estava a sair de casa justamente nesse horário e eu não conhecia o local. Não conhecia o local. Então, só para dizer que neste dia, Deus mandou pessoas para me dirigirem ao local certo. Então, quer dizer que se não fosse Deus, se não fosse a oração, eu não estaria aqui hoje. Porque eu sou boa de perder na cidade de Luanda. Então, é isso. Deus livra. A oração tem vários objetivos. Então, viver uma vida de oração é viver uma vida destemida. Amém. Amém. Luísa, o que acredita estar na base da nossa preguiça quando se trata de oração? Respondendo essa pergunta, eu acredito que o que está na base de ter preguiça de orar é nada mais, nada menos que o nosso inimigo, que é o diabo, porque ele não quer que nós se aproximemos. Porque quando a gente ora, se aproximar de Deus, quando você conversa com alguém, ou seja, quando eu fico muito tempo a conversar com a Daniela, estou me aproximando da Daniela. Ele não quer isso. O diabo não quer que nós conversamos, que nós se aproximamos cada dia, cada vez mais e mais de Deus. Então, a base de termos preguiça na oração é mesmo o diabo que tem usado ferramentas, que tem investido no entretenimento, que tem investido em várias distrações, a fim de que, em vez de orar, a gente perca mais tempo na internet, em vez de orar, a gente perca mais tempo com coisas fúteis, porque se nós traz aquele tempo para orarmos, eu acredito que seria beneficioso para nós, teria mais benefícios. Só que, como ele não quer isso, aí ele vai colocar preguiça, distraição, e daqui a pouco vai mandar uma amiga na tua casa, na hora que você programou. Você tem pessoas que são muito agendadas. Às vezes eu vou orar, vou ler Bíblia. O diabo é muito astuto. Na hora que você marcou, ele vai mandar tu caiana, só para te distrair. Aí você acaba por não orar. Então, eu estou aqui a afirmar que a base da preguiça existir é o próprio diabo. Mas também existe a questão do vós jovens sois fortes porque já venceste um maligno. Exato. E tem outra questão de que Satanás não nos obriga a pecar. Ele Exato. lança a isca. Você que sabe se vai ou se não vai. E a ausência de oração constante na vida do crente ou na vida de seja lá qual for a pessoa traz enfraquecimento. Por quê? Porque se eu vou alimentar constantemente o meu espírito com oração, não tem como eu mais cair nessas ciladas de Satanás. Aí vem uma das importâncias da oração, o nosso fortalecimento e a nossa resistência às tentações. E não penso que os crentes que ainda caem constantemente nessas questões é porque espiritualmente estão fracos, porque a oração nos ajuda a estarmos fortalecidos espiritualmente. E agradeceria que a Carla desse mais citasse mais algum benefício da oração. Vou pegar o ponto em que a Luísa estava a trazer, que o inimigo, né, ele está à espreita de um erro, de uma falha nossa, para ter acesso à nossa vida. A oração, conforme a Daniela tivera dito, ela é um fortalecimento. Só que a oração, ela está acompanhada com a leitura da Bíblia, né? Porque nós não podemos só dizer, eu oro muito, porque são muitas gentes que hoje em dia têm confundido a vida cristã com a vida de oração. A vida cristã não é só baseada em oração. A vida cristã é baseada na oração, na leitura, e não só
ainda vem as outras coisas, como o jejum, nós sabemos muito. E o próprio Senhor nos ensina que há casca de demônios que só saem com jejum. Jejum e oração. Então, ele é um pacote completo. Logo, há crentes que têm a ousadia de dizer que eu oro muito. Não, como oro muito, então, eu estou sujeito a não ter isso, estou sujeito a não pegar isso, porque eu oro muito. Só que a oração, ela é beneficiada para nós, não beneficia a Deus. Beneficia simplesmente a nós. Por quê? Porque, conforme tiveram dito aqui, que a oração é conexão, é uma ligação. A Tucate, ela disse algo muito, muito bonito, né? Que na oração nós falamos, só que o nosso Deus, ele é tão bom que não nos fez como marionete. Ele nos deu o livre-arbítrio de corresponder a nossa oração. Deus responde. De meio dessa resposta, nós temos um caminho a traçar, um caminho a seguir mediante essa resposta. A oração, conforme a Tuca disse, nos livra. A oração liberta. A oração liberta. A oração cura. Muitos são esses que não vai ser necessário nós falar, tocar, mas vai ser por meio da oração. Senhor, alcança o fulano, se encontra numa cama de hospital ou em casa, Senhor, cura. Porque está a dizer a palavra do Senhor, que o Senhor anda por detrás da sua palavra para fazê-lo cumprir. Logo, o Senhor, conforme a Daniela disse, o Senhor é a própria palavra. O Senhor é a própria palavra e o Senhor é Emmanuel. Ele está aqui, o Senhor sabe o que está a surgir no nosso coração, o Senhor sabe, o Senhor conhece melhor do que nós mesmos. Mas há uma necessidade de nós estarmos em constante ligação com o Senhor, por meio de quê? Da oração. E a oração é só beneficiante para nós, tem muitos benefícios, como já tiveram dito aqui, o livramento, a cura, a libertação, e tem outros vários benefícios. A resistência à tentação também, né? Mas infelizmente nos últimos tempos, né, nós temos nos preocupado mais em fazer alguma coisa ou em ser alguma coisa em vez de orarmos. Porque se eu tiver um cargo na igreja, para mim já é suficiente. Eu tenho um cargo, mas eu não oro. Porque para mim o mais importante é sustentar aquele cargo. Só que aquele cargo na igreja é sustentado com oração. Mas nos últimos tempos a gente prefere cargo do que a própria oração. Há necessidade da gente, antes de vir para o Senhor, antes de eu ir cumprir o meu cargo ou agir no meu cargo, né, corresponder às expectativas dos homens, eu me achegar a Deus em oração. Senhor, eu nada sou, Senhor, eu nada posso, Senhor, eu nada consigo, por isso me coloco na brecha, me coloco na tua dependência. Para terminarmos já, não é? É que em muitos casos a gente só ora. Será que é suficiente orar ou existem outros complementos para que a nossa oração se realize ou para que Deus atenda a nossa oração? É só orar. Porque como a gente vê Paulo e Silas na prisão, enquanto adoravam, as correntes se quebraram. Mas o que é que mais teve por detrás disso? Daniel orou, jejuou e ele foi livre da cova dos leões. Mas o que é que eles mais fizeram? Será que eles só oraram? Dentro dessa questão, Daniel, eu acredito que não é só orar. Não é só orar, nunca pode ser só orar. Porque se formos à Bíblia, tal como você achou alguns exemplos, mas eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito, que é de Ana. Ana não orou só. Amém. Ou seja, Ana das outras vezes orou só que tinha um dia que ela orou diferente, não orou só. A Bíblia é detalhista e vai nos dizer como Ana orou. Está a dizer que Ana, quando foi até o templo do Senhor, não sei se ela orou como, mas o Cana estava pensando que ela estava embriagada, mas ela orou, mas não orou só. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, a ti eu darei-te de volta. Nós estamos a entender que Ana está a meter Deus no centro da oração, não está a olhar para ela: Senhor, me dá um filho para a Penina ver que eu tenho um filho.
Ou seja, ela não está a ser egoísta. Ela não está a se colocar na primeira pessoa. Está a colocar Deus. Está a dizer assim, Senhor, se me deres um filho, a ti eu darei-te de volta. E o Senhor concedeu o desejo do seu coração, porque Ana não orou só. Ana orou colocando Deus acima de todas as coisas. Então, eu acredito que a nossa oração deve ser baseada nisso. Colocar Deus. Estás a pedir, eu quero isso. Para que fim? Porque quando a gente pede erradamente, equivocadamente, vai nos matar, Daniela. Tu não podes pedir um carro se você não tem carta de condução. Vai te matar. Como queres um carro se você não tem carta de condução? Então, eu acredito que a nossa oração deve ser baseada em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Caiana, tem alguma coisa para acrescentar? Por detrás disso, eu posso dizer que o coração contrito no Senhor também tem muito a ver, porque quando a gente vai pedir algo para Deus, nós temos que saber quem nós somos em Deus. Há algo que os nossos pais espirituais têm sempre dito: Senhor, lembra-te de mim. Não é? Eles estão a passar por uma situação, se calhar, e eles vão dizer para o Senhor se recordar dele, se recordar daquilo que eles andaram a fazer, daquilo que eles fortaleceram em Deus, para que Deus haja segundo aquilo que eles deverem a passar. Então, o coração contrito no Senhor, eu acredito que Ana também só conseguiu Isaac, ou Samuel, desculpa, porque ela foi algo diferente na vida de Ana. Aquele dia que ela conseguiu ter Samuel, ela, não sei, o coração de Ana se transformou, o coração de Ana voltou-se verdadeiramente para o Senhor. Se calhar ela achava que não estava a pedir bem, mas aquele dia, aquela oração foi diferente. Aquele dia o coração de Ana se compungiu no Senhor e Deus ouviu a sua petição. Eu também penso que tem a questão da obediência e da permanência no lugar. Porque hoje não percebemos, mas estamos a viver um monte de orações respondidas. Eu peço hoje um carro e amanhã já me comporto como se tivesse me esquecido da oração do carro. Não quero saber de nada, pego o carro da minha amiga e conduzo como se não existisse mais nada. Mas você ontem pediu um carro. A gente esquece muito da oração que a gente faz e a gente deixa de obedecer os requisitos para aquisição daquilo que nós pedimos a Deus. Então a necessidade de a gente, além de obedecer, permanecer no lugar da petição. É necessário que para tu consigas isso, sejas isso. Então eu vou lutar para ser isso. São inúmeras vezes que Deus nos dá visões. Filha, no mês X tu vais fazer isso. Mas por causa da correria da vida, a gente esquece daquilo que Deus um dia disse para nós, o que prejudica bastante. É mesmo. Pronto, o tempo já não está a nosso favor, mas vai lá, Carla. Sim, vou ser breve, né? O que tiveram dito é o correto, mas a Daniela disse: será que é orar só? Não é só orar só, Daniela, é orar com fé. Amém. Orar com fé, porque o Senhor nos ensina assim que tudo o que pedirmos em oração, crer, receberemos. Então, logo, não é só orar só, é orar com fé. Amém. Pronto. Então, um dos requisitos para que a nossa oração seja atendida como a Luísa disse, né? Coração contrido, colocar Deus em primeiro lugar, como a Tucana disse, coração contrido, coração verdadeiro, sinceridade na oração. Como eu disse, obediência e como a Carla disse, a fé. Então é tudo um complemento que, juntando todos esses aspectos, as nossas orações vão ser respondidas. E como dissemos no princípio, né, há necessidade de orarmos com base à palavra de Deus. Existem coisas que Deus não vai vir mais te falar, vai só na Bíblia. Já está lá, já está lá. Para terminar, é já assim, uma questão mesmo, né? Será que ser uma mulher de oração significa estar ausente de momentos difíceis? Eu não vou viver momentos difíceis porque eu oro. Você simples, você breve. Não. Claro que não é. Claro que
a oração não vai te ausentar de problemas, de situações, porque a Bíblia diz que no mundo terás aflição. Então, a aflição que o mundo em si já nos traz, mas todavia tem de bom ânimo. Então, é mais ou menos isso. A oração não nos livra de momentos ruins, mas nos faz lidar com eles Exato. de maneira diferente. Então, o nosso conselho para todas vocês, mulheres, é que permaneçam em oração, porque, como foi citado, a oração tem grandes benefícios e a oração tem muito poder. Homens da antiguidade viveram grandes milagres porque oraram. Mulheres da atualidade também vivem grandes milagres porque oram. E mais do que orar, têm crido na oração. A oração nos transforma. A oração nos conecta com o Criador dos céus e da terra. A oração nos dá entendimento sobre coisas que, se fosse só com a nossa inteligência, a gente não entenderia. Então, façamos como Martinho Lutero. Hoje será assim o nosso grande exemplo, né? Como Martinho Lutero, que quanto mais serviço ele tinha, quanto mais afazeres aqui do mundo ele tinha, né? Mais ele orava, mais ele se juntava e se aproximava de Deus. Que a nossa desculpa não seja mais, tenho muitos afazeres, então não vou orar. A oração tem muito poder. A oração mexe com o mundo espiritual. E temos entendido que a vida não é física, a vida é espiritual. Para acontecer no físico, precisa primeiro acontecer no espiritual. Então, o nosso conselho é esse: que sejamos todas mulheres de oração. Como disse alguém, crente não dorme. É proibido o crente dormir, tá? 3 horas estamos de pé a cobrar. 3 horas estamos de pé assim a fazer aquela sassaça no mundo espiritual. E é sempre um prazer ter-vos aí do outro lado, mulheres. Que venhamos ser transformadas a cada dia que passar. Muito obrigada. Hoje é assim o penúltimo episódio da série Mulheres Ajudando Mulheres. Foi um prazer tê-las aqui. Que continuem em oração e um beijão para vocês. Até a próxima.